E aí, pessoal, então no vídeo de hoje nós iremos resolver os exercícios do módulo de Collections do Kotlin Class. Então, beleza, pessoal. São vários exercícios de Collections que a gente vai ter que estar resolvendo, tá? Vamos começar então aqui com a introdução. Introduction. This section was inspired by GS Collection Kata. Vamos dar uma olhada. Esse GS Collection Kata, ao que parece, são alguns exercícios. São alguns exercícios que também acho que podem ser feitos na própria ideia. E os exercícios dessa seção do Kotlin Kos foram inspirados nesse Collections Kata. Eu não dei uma olhada a fundo nesse repositório, mas ele parece ser bem antigo, né? Tem commits aqui que foram feitos há 12 anos. Então, a parada aqui é antiga mesmo. Kotlin can be easily mixed with Java code. Então, o Kotlin a gente consegue utilizar códigos Java dentro do Kotlin de uma forma padrão. The full collections in Kotlin are all Java collections under the hood. Então, as coleções no Kotlin, elas são coleções no Java por debaixo dos panos. E aqui ele está pedindo para a gente ler Learn about read-only and mutable views on Java collections. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Collections type. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a biblioteca padrão do Kotlin, ela provê implementações para tipos de coleções básicas, como, por exemplo, os sets, lists and maps. Então, eu comentei em algum outro vídeo aqui dessa playlist que os sets são coleções de itens, sendo que essa coleção não vai possuir elementos repetidos, tá? Então, a coleção do tipo set, ela garante essa unicidade de elementos. O lists, a gente já consegue armazenar uma coleção de objetos, porém, podem existir elementos repetidos dentro dessa lista. E temos o map, que ele não é uma coleção, ele não herda do collection, mas a gente consegue armazenar itens com chave e valor. E vão existir diferentes implementações de sets, lists e maps. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem read-only interface, que vai definir operações para a gente conseguir acessar os elementos dessa lista. E a gente vai ter também as mutable interfaces, que vão possuir outros métodos além do read-only, para a gente conseguir escrever, adicionar e remover elementos. Então, a gente vai conseguir trabalhar com coleções read-only, coleções imutáveis e coleções mutáveis aqui dentro do Kotlin. Então, aqui ele está dando um exemplo de que a gente pode criar uma mutable list, uma lista que os elementos vão ser mutáveis e armazenar isso dentro de uma variável do tipo val. A gente não precisa utilizar o var aqui, porque a gente está alterando os elementos da lista e não o valor da variável. Então, nesse caso aqui, no numbers, a gente poderia adicionar a string 5, mesmo que o numbers é um val. Só que se a gente quiser adicionar uma outra mutable list dentro de numbers, isso não vai funcionar porque é uma variável read-only. Para isso aqui funcionar, a gente teria que alterar isso aqui para var. Então aqui a gente tem um diagrama de como que está definido o relacionamento entre as coleções no Kotlin. Então a gente tem a classe mais alta, que é o iterable, e a interface collection implementa o contrato de iterable, tá? E das coleções nós temos a list e o set. E tem um map que eu comentei que ele não herda de coleção, tá? E aí nós temos as alternativas mutáveis, que é o mutable map, o mutable set e o mutable list, que implementam respectivamente dessas coleções. Mas o mutable list e o mutable set, eles também herdam de mutable collection, tá? Que vai adicionar os métodos de inserção, deleção, alteração, que herda de mutable iterable, que herda por sua vez de iterable. Então esse aqui é o relacionamento de como está definido as coleções dentro da biblioteca padrão do Kotlin. Então aqui ele só está colocando uma definição do collection, que é o root, a raiz da hierarquia de coleções.
Então, essa interface ela representa o comportamento comum de acessar algumas propriedades das coleções, como pegar o tamanho, acessar determinado item da coleção. E, por sua vez, o collection ele herda de iterable, que define operações para a gente conseguir iterar sobre esses objetos, passar por cada um deles e realizar alguma determinada operação. E a gente pode utilizar sempre esse collection quando a gente quiser definir uma função ou algum atributo que possa receber diferentes tipos de coleções, não só listas ou não só sets, qualquer tipo de coleção. Nesse caso aqui ele vai printar todos os elementos de uma coleção. Então ele está iterando sobre a coleção strings e está printando o valor de S. Isso aqui funciona porque o collection ele é também um iterable. Então aqui a gente tem um exemplo de multiple collection, nesse caso aqui um multiple list de string. Então essa função aqui, getShortWords2, ele vai pegar as getShortWords2, então ele vai entregar uma coleção para essa função e colocar o tamanho limite. Então ele vai primeiro chamar uma high-order function para filtrar as palavras que o tamanho for menor ou igual ao maxLength que a gente passou por parâmetro. E aqui a gente tem alguns artigos, né, uma coleção de artigos que a gente vai estar querendo remover esses artigos dessa lista. Tá? Então a gente tem um set desses artigos, diminuindo, removendo esses artigos do short words. Isso aqui funciona só porque ele é um multiple list. Tá? E aqui a gente só está fazendo a chamada da função. Beleza? Temos o list, que é o mais comum no dia a dia da gente utilizar no Kotlin, para ter uma lista de elementos. Então aqui a gente tem um exemplo dele criando uma lista, chamando a função listOf, e aí passando cada item da lista. E aqui a gente está acessando algumas propriedades que tem em collection, que é o size, o get. A gente pode chamar o get nesse formato ou nesse aqui. E a gente tem o indexOf, que vai dizer qual que é o index daquele elemento. Então, no to, o index vai ser 1, porque a lista aqui no Kotlin começa no 0. Então, isso aqui vai ter que printar 4, 3, 4 e 2. E o index do to é o 1. Então, a gente pode ter elementos duplicados, incluindo o null, aqui dentro do list. E aqui a gente está fazendo comparativos de listas. Então, elas são, por exemplo, a gente tem a lista people e people2. Esse cara aqui vai ter Adam, Bob e Bob. E esse cara aqui vai ter também Adam, Bob e Bob. Só que aqui a gente está trabalhando com alguns apontamentos para objetos que já existem. Então, nesse caso aqui, eles são a mesma lista, tá? Porque possuem os mesmos atributos, embora sejam variáveis, embora sejam objetos diferentes na memória, possuem o mesmo valor. Então são listas iguais. Então, mas aqui a gente está alterando a age desse Bob aqui. Então, agora esses caras aqui vão ser diferentes. Tá? Esse Bob aqui vai ter 32, esses dois vão ter 32 também, mas esse vai continuar tendo 31. Então, não vão ser mais iguais. É assim que funciona o comparativo de listas. Se a gente trabalhar com multiple lists, a gente vai ter acesso à função add, remove add, para remover um atributo a partir de um index. A gente tem o shuffle também para embaralhar, e esse aqui para é como se fosse um set. A gente está alterando um atributo. É assim que funciona o multiple list. O set é muito parecido com o list, mas como eu comentei, a gente não consegue ter elementos repetidos. A gente pode até tentar, mas ele vai estar removendo isso. Tem o set 1, 2, 3, 4. A gente tem acesso ao size. E nesse caso aqui, se a gente até inverter o set e fazer um comparativo, eles são o mesmo set, mesmo que não estejam na mesma ordem. Aqui ele comenta que a implementação padrão do multiple set é o linked hash set. Então, ele vai preservar a ordem dos elementos na inserção. Então, um elemento aponta para o outro.
Então, nesse caso aqui, o first do number backwards, ele é o 1, tá? Porque ele vai estar fazendo esse link com base no tamanho da entrada. Então, o first desse cara aqui é o 1 e o first desse cara aqui também vai ser o 1, tá? Assim funciona o linked hash set. Então, ele demora um pouco mais para inserir o objeto, mas ele é muito rápido na hora da gente acessar. E uma alternativa, a gente teria o hash set, que ele ignora a ordem dos elementos. Então, ele é mais rápido para a gente estar inserindo objetos, mas ele é um pouco mais lento na hora da gente ler. Agora a gente tem um map, que ele não herda de collection, como eu comentei, mas ele é um tipo de coleção aqui dentro do Kotlin, que a documentação aqui tá dizendo pra gente. Então, o mapa, ele vai... a entrada dele vai ser objetos contendo chave e valor, sendo que as chaves são únicas, mas diferentes chaves podem possuir o mesmo valor. Então, aqui tem um exemplo, o map of, que a gente está colocando alguns pares aqui. Primeiro, key 1 to 1. Isso aqui é a mesma coisa que a gente instanciar um pair dentro do Kotlin. Até aqui 4. Tá, então, vamos executar isso aqui. O number map keys, ele vai printar todas as chaves. E o values vai printar todos os valores. Aqui ele está verificando se a key 2 ela está presente dentro do numbers map. E aí ele está acessando a key 2. E isso aqui vai estar retornando o valor da key 2, que é o 2. Aqui ele está verificando se o 1 ele está presente dentro dos values. Se sim, ele printa isso. E o mesmo funciona para o contains value. Tá? Isso aqui a gente pode escolher a forma que quiser usar aqui. In numbers map values ou numbers map contains value 1. Aqui a gente tem dois mapas iguais, tá? Mesmo que não está na ordem, na mesma ordem, eles são idênticos, tá? Possuem os mesmos valores. E a gente tem acesso também ao mutable map, que a gente vai ter a função put, para a gente conseguir inserir novos objetos, que a gente pode executar ela dessas duas maneiras aqui. A default implementação do mutable map é o linked hash map, que ele vai preservar a ordem dos elementos na inserção, ou a gente pode utilizar o hash map, que não garante a ordem dos elementos. Eu acho que foi isso de coleções. Então, vamos lá. The Kotlin Standard Library contains lots of extension functions that make working with collections more convenient. Então, aqui ele está comentando que a biblioteca padrão do Kotlin, tá? Vamos acessar isso aqui, possui vários atributos para a gente conseguir, várias funções para a gente conseguir trabalhar com as coleções aqui dentro do Kotlin. Um exemplo a gente pode utilizar esse toSet e toList para a gente fazer conversões de coleções. Então, se eu tiver um set e eu quiser converter para um list, eu posso utilizar a função toList. E o mesmo vale para converter listas para set. Isso é bem útil quando, por exemplo, eu tenho uma lista de objetos e eu quero converter ele para set. Então, ele automaticamente vai remover os objetos duplicados dentro dessa lista. Então, implements the extension function get set of customers, the class shop, and all related class can be found in shop. Então, vamos dar uma olhada nessa classe shop aqui, escrita em Kotlin, porque ela vai ser utilizada em outros exercícios também. Então, primeiro a gente tem uma data class shop com dois atributos, que é o name, o nome desse shop, e uma lista de customers. Tá, a gente retrata lista nesse formato aqui. Então, esse atributo aqui ele vai armazenar uma coleção de objetos. Nesse caso aqui, a gente está tipando essa coleção. É uma lista de customer. Esse customer é um outro objeto que está declarado aqui embaixo, que é também uma data class, que possui um nome. Esse customer vai possuir um nome, uma cidade e uma coleção, uma lista de orders, de pedidos.
uma lista de pedidos. E aqui a gente está só dando um override no toString. Esse order também é uma data class que tem um atributo aqui isDelivered para informar se já foi entregue ou não. E uma lista de produtos. Então o cliente ele vai ter uma lista de pedidos e cada pedido pode ter muitos produtos. E o produto está declarado aqui. O produto tem nome e tem um preço. E ele não possui nenhuma outra coleção. E a city do customer também é um outro objeto. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com essas coleções. Então é o shop que tem uma coleção de customer, e o customer tem uma coleção de order, e o order tem uma coleção de products. É uma cadeia de coleções. Então dá para fazer bastante coisa com isso. Nesse exercício aqui, o que ele está pedindo? Ele quer que a gente crie uma função, uma extension function de shop, e a gente vai ter que retornar um set of customers. Tá? Então é uma lista de customers, só que a gente não quer os clientes repetidos. É bem simples. Como eu comentei, aqui a gente tem acesso às propriedades do shop aqui, através do this. Então aqui a gente vai ter o name e o customers. Tá? Isso aqui já vai estar retornando uma lista de customers, só que a gente está esperando um set. Então a gente pode estar convertendo isso para um toSet. Tá? E eu posso remover esse this daqui e deixar só nesse formato aqui. Isso aqui é para funcionar. Beleza, nosso teste passou. Vamos dar uma olhada na solução e é isso mesmo. Tá? Só fazer a conversão. Bora para o próximo. Learn about collection ordering and the difference between operations in place on multiple collections and operation returning new collections. Implements a function for return the list of customers, sorted in descending order by the number of orders they have made. Tá. Primeiro, vamos dar uma lida em como que funciona a ordenação de coleções e depois nesse the difference. Então, a gente pode definir uma forma da gente conseguir comparar objetos para a gente conseguir ordenar eles na lista, tá? Por ordem de algum critério. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma class version que herda de comparable version, mesmo tipo. Então, a gente vai estar fazendo um comparativo da classe versão com uma outra classe versão. E aqui a gente vai definir a lógica para definir se uma versão é maior ou menor do que a outra. Como eu comentei, se a classe que a gente está verificando se a nossa classe for maior, a gente retorna um valor positivo, se for menor, negativo, se não, zero. E isso aqui vai fazer com que as comparações entre duas classes funcionem. Tá? Aqui ele utilizou o compareTo, que é uma função que, enfim, vai estar fazendo a comparativo desses dois inteiros aqui e vai estar retornando a diferença deles. A gente não precisa se a gente quiser adicionar uma forma de ordenar as nossas coleções, a gente pode definir um comparador nesse formato aqui. A gente utiliza o construtor comparator do Kotlin, e aqui a gente vai estar definindo os tipos dos nossos dois objetos. E aqui o nosso critério de comparação, que é o length da primeira string menos o length da outra. E aí a gente pode ter uma nossa coleção e chamar a função sortedWith passando por parâmetro esse nosso comparator. Tá? E aí ele vai estar ordenando os itens dessa coleção com base nesse nosso comparador. Mas a gente pode estar reduzindo isso aqui e utilizar o compareBy e só passando para com o parâmetro dessa função uma outra função que contém o nosso critério, que nesse caso aqui é o length. Então, esse caso aqui é o mesmo exemplo anterior, só que sem precisar instanciar um comparador através do builder. A gente só chama o compareBy, a função compareBy, e passa aqui o nosso critério, que é o length. Então, o que isso aqui significa ordene por este comparador com base nesse atributo.
Tá? Então essa aqui é a maneira curta de escrever isso. E só mais um detalhe. Se a gente não passar um comparador, ele vai estar comparando através da ordem natural. Tá? Então, do número, esse caso aqui, né? Tipo, a comparação de números é normal, né? Tipo, 1 é maior do que 0, menos 3,4 é maior do que menos 5, e assim por diante. E para strings e caracteres, ele vai ordenar com base nesse critério aqui, que é a lexicographical order dos textos. Tá? Então, a gente pode só chamar o sorted e o sorted descending, que ele automaticamente vai estar ordenando esses objetos com base na ordem natural. Então, o sorted ou sorted descending, decrescente, do menor para o maior. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, ascending vai ser 4, 1, 3, 2, e descending vai ser 2, 3, 1, 4. Tá? Então, com base no critério de strings, esse aqui é a forma de ordenar. Tá? Existe uma outra função que é o sorted by e o sorted by descending, que aí a gente já passa aqui o nosso critério de ordenação. No caso aqui de cima, a gente está chamando sorted with. Então, dentro do sorted with, a gente tem que passar um comparable. Tá? Já no sorted by, a gente já passa o nosso critério. Então, fica ainda mais reduzido a forma da gente trabalhar com ordenação aqui dentro do Kotlin. Tá? A gente tem o reversed e o as reversed. O reversed, ele retorna uma nova coleção com a cópia dos elementos. Então, se a gente alterar depois a outra coleção, ela não vai afetar nessa nova. Já o as reversed, ele já retorna a mesma instância da coleção. Tá? Então, tem que só tomar um cuidado nisso. Então, esse aqui é mais simples e mais recomendado se a gente sabe que a coleção original ela não vai mudar. E a gente tem também o método shuffle que vai embaralhar. Ele randomicamente ele vai embaralhar os elementos da nossa coleção. Então vamos voltar aqui para o exercício. Get customers sorted by orders. Então a gente vai ter que retornar return a list of customers, retornar uma lista de clientes. Sorted in descending by number, sorting in descending, então do menor para o maior, by number of orders they have made, então pelo número de pedidos que eles fizeram. Então aqui no Shop a gente tem acesso ao customer, tá? Então a gente vai ter que retornar, o retorno desses clientes vai ter que ser ordenado, por exemplo, eu fiz um pedido só, então eu vou estar no topo da lista, meu amigo fez 2 pedidos. A outra pessoa fez 3, a outra fez 2. Então, a gente vai ter que estar ordenando isso com base na quantidade de pedidos que a pessoa fez. Então, primeiro vamos resolver isso aqui usando o comparable. Então, a gente vai usar o sorted with. E aí a gente vai ter um compare by aqui, que é o it. A gente tem acesso ao customer aqui. Orders.length, size na verdade, isso aqui é para funcionar. Na verdade não vai funcionar porque o padrão dele não é o descending, tem que ser o sorted with compare by descending. Agora isso aqui é para funcionar, beleza, passou, mas a gente pode reduzir isso aqui chamando só o sorted sorted by descending, passando aqui o orders.size, tá? Isso aí. Opa, vamos executar antes para ver se está certo mesmo, né? Beleza, foi. Dá uma olhada na solução e é isso mesmo. Bora para o próximo. Learn about mapping and filtering a collection. Implements the following extension function using the map and the filter function. Então a gente vai ter que
Find all the different cities in the customer are from. Então, retornar todas as cidades em um set dos clientes desse shop. E depois aqui a gente vai ter que achar o cliente ou a lista de clientes que moram naquela cidade. Tá? Então, primeiro vamos dar uma lida sobre o mapping. Você que veio do JavaScript deve conhecer muito bem essa high order function, que basicamente o que ela faz, ela vai iterar sobre uma coleção. Então, a gente tem uma coleção aqui, numbers, 1, 2, 3. A gente chama um map. E esse map vai retornar uma outra coleção. Esse map vai retornar uma outra coleção seguindo a lógica que a gente implementar dentro dele. Então, nesse caso aqui, a gente está se referindo ao objeto atual da iteração e a gente está fazendo uma multiplicação por 3. Então, a gente vai pegar o 1, multiplicar por 3 e armazenar numa lista. O 2 multiplicar por 3, armazenar numa lista. E depois o 3 multiplicado por 3 e armazenar na lista. E depois a gente vai estar retornando essa nova lista. E a gente também tem um mapped index, que além do value, a gente pode acessar o nosso index. Que nesse caso aqui vai ser 0, 1 e 2. E aí eu estou usando esse index para multiplicar o valor. Tá? No caso aqui o resultado vai ser 369 e nesse caso aqui 026, tá? A gente também tem o map not null, que vai estar removendo todos os nulls da nossa coleção. E tem também o mapped indexed not null, que é o mesmo caso, só que a gente vai ter acesso ao index do nosso map. A gente pode também estar iterando sobre mapas no Kotlin, iterar sobre as keys e também sobre os values. Tá? Nesse caso aqui, eu estou pegando a chave e deixando ela toda maiúscula. E aqui eu vou retornar a mesma coleção com todas essas chaves aqui maiúscula. E nesse caso aqui, eu estou pegando o valor e somando com o tamanho do length da chave. E esse aqui vai ser o resultado. Do mapa é isso, tá, pessoal? E aí tem o filtering aqui também, que é bem utilizado no JavaScript, que ele vai filtrar, ele vai retornar uma outra coleção para a gente com base no filtro que a gente passar aqui dentro. Então, o que isso aqui quer dizer dessa coleção numbers, filtra aqueles que o length da string é maior do que 3. Nesse caso aqui, ele vai retornar só esses dois itens. Tá? E o mesmo caso aqui para o map. Filtra aqueles em que a chave termina com 1 e o value é maior do que 10. Que foi, no caso, esse último item aqui. Tá? Filter é isso. Aí a gente também tem o filter index. E tem o filter not também, que é a negação. Que eu não uso muito esse cara aqui. Nesse caso, ele vai estar removendo esses dois aqui. Tá? Existe também o filter instance, que é uma parada bem legal, que a gente pode estar filtrando por uma determinada instância. Então, esse caso aqui a gente tem uma lista com várias coisas, tipo null, 1, 2, uma string, um double. Então aqui eu quero filtrar só os itens dessa lista aqui, a instância dele é uma string. Tá? E aí ele filtra isso, e aí depois disso eu aplico um for each, tá? Que é muito semelhante ao map, mas o map ele retorna uma nova coleção. Já o for each não. Ele só executa o que tem aqui dentro. Ele não vai retornar uma outra coleção. Tem também o filter not null, que vai estar filtrando tudo aquilo que não for null. E do filter é isso. Então, primeira coisa aqui, a gente vai ter que achar todas as cidades dos customers. Então, vamos lá, customers map. Está mapeando todos
customers, e aí aqui eu vou estar retornando with.city. Tá? E aí eu tenho que converter isso aqui para um set. Aqui, se eu não quiser usar o with, eu posso estar usando aqui dar um nome para essa variável e estar usando ela aqui, tá? E aí tem também o map indexed. Só que aí eu tenho que adicionar um index aqui, tá? E find the customer living in a given city. Find the customer living in a given city. Customer find, em que também eu vou acessar aqui o customer, em que o customer.city for igual a city que está vindo por parâmetro. Vamos ver aqui. Na verdade não é o find, é o filter. A diferença do find e do filter é que o find ele vai retornar o primeiro elemento que ele encontrar com base nessa lógica. Já o filter ele vai realmente filtrar, ele vai tornar uma outra coleção. Tá? Então isso aqui, acho que é isso. Beleza? Os dois passaram. A solução é bem parecida, só que aqui ele manteve o it. Tá? Bora para o próximo então aqui, pessoal. All, any and other predicates. Então vamos dar uma lida na documentação a respeito de testing predicates e retrieving elements by condition. Então a gente tem algumas funções aqui no Kotlin que a gente pode estar utilizando que vão executar uma lógica e vai estar retornando um booleano com base naquela função. Então, por exemplo, a gente tem a função any, none e all. A função any, quando a gente aplica ela em uma coleção, ela vai retornar true se pelo menos um item da lista da coleção atende a lógica que a gente passar para esse n. O none vai retornar true se nenhum dos elementos atende a lógica que a gente está passando. E o all ele vai retornar true se todos os elementos estiverem de acordo com a lógica que a gente passar. Então, aqui tem um exemplo de uma coleção numbers. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o conteúdo da nossa coleção. E aqui ele está printando o resultado dessas funções. O n, a gente está passando para ele. Basicamente, o que isso aqui significa? Tem pelo menos um item dessa lista que termina com a letra E? Se sim, ele vai retornar true. Nesse caso aqui tem 2, então ele vai retornar true. Pelo menos um. O none, ele vai retornar true porque nenhum termina com a letra A. Então, não tem nenhum que atenda essa condição. E o all vai retornar falso porque nem todos terminam com a letra E. Tá? Então, vai ter que retornar true, true, false. Isso. A gente pode utilizar essas funções também sem aplicar sem passar para eles uma condição. E aí ele vai retornar true se tiver algum elemento e none se por caso o contrário, né? Se não tiver. Se tem pelo menos algum elemento, true, empty, any vai retornar false porque não tem nada. E o none é o mesmo comportamento, só que por caso contrário, né? E tem a parte do retrieving elements by condition. Aqui a gente tem algumas funções. Como eu comentei, a gente pode usar o get para pegar um elemento da lista, mas a gente pode utilizar também o first e o last, que são funções prontas para a gente pegar o item da primeira posição e da última. E a gente consegue também aplicar uma condição dentro dessa função. Então, nesse caso aqui do first, eu quero pegar o first, mas eu não quero literalmente pegar o primeiro item da lista. Eu quero pegar o primeiro que atenda essa condição aqui. Nesse caso, o primeiro que o length for maior do que 3. Ou eu quero pegar, nesse caso aqui, o último que termina e que começa com a letra F. No caso vai ser o 5. A gente também tem o first all null, que se nenhum atender essa condição aqui, ele vai retornar uma exceção. Mas se a gente não quiser que ele retorne uma exceção, a gente pode utilizar o
first ou null. E aí ele vai retornar null caso nenhum atenda a condição. A gente tem também o find, tá? Que é como se fosse o filter, mas ele retorna o primeiro que vai atender aquela condição, ou null. E tem o find last também, o último que atenda aquela condição. Existe também o first not null, então o primeiro que não for null, tá? Só que isso aqui pode disparar uma exceção, o no such element exception, caso todos serem null. Então, nesse caso, se a gente quiser mesmo assim retornar null, a gente precisa usar o first not null of or null. E é isso. Tem o random aqui que vai retornar um objeto aleatório da lista, mas isso aqui já é outra parte da documentação que a gente não precisa ler no momento. Então agora a gente vai ter que implementar essas funções aqui, a lógica, para atender o comentário aqui em cima. Então o primeiro, check all customers are from city. Check all customers are from. Return true if all customers are from a given city. Então a gente vai ter que retornar true se todos os clientes forem daquela cidade. Então a gente primeiro vai pegar o customers ponto n city it.city igual a city. Então aqui eu estou pegando, na verdade não é o n aqui, é o all, tá? Eu estou verificando se todos os customers possuem uma cidade atrelada com base na cidade que está vindo aqui por parâmetro. Essa aqui, return true if there is at least one customer from given a city. Então, nesse caso aqui, eu tenho que usar o n, tá? Pelo menos um. Return the number of customers from a given city. Então, aqui eu preciso retornar a quantidade de usuários que são daquela cidade. Então, a gente tem o count, tá? Que vai estar contabilizando os itens com base na condição que a gente passar aqui. E return a customer who lives in a given city or null if there is no one. Então, nesse caso aqui, pode ser o find. Então, aqui a gente vai usar o find, tá? O find ele já retorna null se não encontrar. it.city igual a city. Então, acho que é isso. Vamos rodar aqui e ver se está tudo certo. Beleza, os 4 testes passaram. Vamos dar uma olhada na solução. E é isso. Mesma coisa, só a indentação que está diferente. Próximo. Associates. Learn about association and implements the following function using associate by, associate with and associate. Esse associate é uma parada bem interessante, tá? Eu não costumo usar muito no meu dia a dia, mas ela pode ser útil em alguns casos, tá? Basicamente, o associate with, ele vai, com base em uma coleção, ele vai transformar essa seleção em um mapa. Como nesse exemplo aqui, a gente tem uma coleção numbers e a gente está chamando o associate with, passando uma condição aqui. O que isso aqui fez? Ele criou um mapa de chave e valor, sendo que os itens da lista vão ser a chave e o valor vai ser a condição que a gente passar aqui. No caso, ele está passando o length da chave. Então, por isso que está 1, 3, 2, 3, 3, 5, 4, 4. Então, é para isso que o associate with faz. Ele, a partir de uma coleção, ele cria um mapa, sendo que o valor desse mapa vai ser introduzido pelo desenvolvedor. Mas também existe o associate by. A diferença para o associate by é que ele vai, ao invés da gente definir
qual vai ser o valor, igual ao associate with do nosso mapa, o associate by a gente define qual vai ser a chave. E o valor de cada chave vai ser os itens da coleção. Tá? Então, é esse exemplo aqui. Associate by. Então, as chaves vai ser 1, 2, 3, 4. E os valores de cada um vai ser essa lógica aqui. Que ele está pegando a primeira letra e está colocando em letra maiúscula. E esse outro caso aqui, a gente pode usar o associate by também para, ao mesmo tempo, definir qual vai ser a key e o value. Então, nesse caso aqui, o key vai ser a primeira letra maiúscula e o valor vai ser o length. Então, vamos dar uma olhada no resultado nisso aqui. O associate by, ele criou as nossas chaves, tá? Então, ele criou as chaves. Então, primeiro, a primeira chave é esse O aqui, depois o T maiúsculo. O T já existia, então ele continuou anexando nesse cara aqui. O T já existia e o F. Então, vão ser apenas 3 chaves. O, T e F. E o valor vai ser 1. Ele acabou sobrescrevendo o valor do 2, porque uma chave só vai poder ter um valor, nesse caso aqui. E o T já existia. E aí o for vai ficar com... E aí o F vai ficar com o for. E nesse caso aqui a gente está definindo a chave e o valor ao mesmo tempo. Tá? Mas o default a gente está definindo qual que vai ser a nossa chave. Tá? E também existe só o associate. O associate a gente vai... O retorno dele, de cada iteração, a gente vai ter que retornar um pair, um objeto de chave e valor, diferente desse cara aqui. É como se fosse o associate by, passando qual vai ser aqui e qual vai ser o value, mas, enfim, numa outra abordagem, que a gente tem acesso aqui ao name da nossa coleção, e aqui ele está chamando uma função para parsear o nome, tá? E pegando o retorno disso, e provavelmente isso aqui vai retornar uma classe com os atributos last name e first name, e aí eu estou retornando um pair, que eu posso retornar nesse formato aqui, last name to first name. E aí vai ser esse caso aqui. O association é isso, tá? A gente pode utilizar o associate by para criar mapas em que a gente vai definir a chave e o valor, ou só qual vai ser a chave, e o associate with, que a gente vai estar definindo qual que vai ser os valores. Tá? Deixa eu só lembrar se é isso mesmo, porque eu sempre esqueço. O associate with, a gente vai definir qual é o valor. Então, primeiro aqui, build a map from the customer name to the customer. Então, a gente está criando uma extension function aqui do shop, name to customer map. E a gente vai ter que retornar um mapa em que a gente vai ter o nome do customer, por exemplo, Mário, no meu caso, e o objeto e a chave, o nome como chave, e como valor o próprio objeto customer. Então, é só a gente usar um customer. Aqui a gente vai ter que definir qual vai ser a chave. Então, a gente pode usar o associate by. E a chave vai ser o it.name. Esse caso aqui, build a map from the customer to their city. Tá? Então, nesse caso aqui, a chave vai ser o customer e o valor vai ser a city. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o associate with it.city. City vai ser o valor. Build a map from the customer name to their city. Esse aqui a gente pode usar só o associate. Então, é o nome do cliente e a cidade. Aqui a gente pode usar o associate.
a gente vai retornar o it.name to it.city. Acho que é isso. Beleza, todos passaram. Aqui, ele usou uma outra abordagem, tá? Que ao invés da gente passar a condição nesse formato aqui, a gente pode só passar uma referência do atributo que ele vai ter que estar associando. Então, essa aqui é uma outra abordagem, caso a gente queira definir esse padrão no nosso código. Tá? Ao invés de it.name, a gente coloca aqui o customer. .name, só que aí coloca isso aqui como argumento, né, como parâmetro do associate by. Só que não é um ponto, né? Isso aqui é 2 pontos para a gente passar a referência do atributo. Tá? Vai funcionar da mesma maneira, poderia fazer o mesmo para esses 2 casos aqui. Tá? O próximo, group by. Learn about grouping, use group by to implement the function to build a map that stores the customer living in a given city. Dá uma olhada aqui. Então, agrupamentos. Tá? O agrupamento, ele também vai retornar um mapa, tá? Assim como o associate. Só que ele vai retornar, ao invés de objetos de chave-valor, ele vai retornar um mapa. A chave ela vai ser gerada com base na condição que a gente passar. E o valor desse mapa retornado vai ser uma outra lista contendo os objetos pertencentes àquele grupo que a gente acabou de criar. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou criando um agrupamento, group by, passando uma condição. Então, aqui dos grupos vai ser a primeira letra uppercase. Então, a gente vai ter o O maiúsculo, o T maiúsculo, o F e o F. E aí, a lista que vai pertencer aqui O vai ser o one. Aqui T vai possuir como valor uma lista contendo esses 2 valores. Eu vou executar aqui para vocês darem uma olhada. O O possui o one, o T possui o two e o three, e o F possui o four e o five. Então ele criou esses agrupamentos. E a gente pode também definir qual vai ser a key de uma forma customizada e também transformar esses valores. Tá? Por exemplo, colocar todos os itens em uppercase. Existe também essa outra abordagem aqui da gente chamar o grouping by, que ele vai retornar para a gente uma instância de grouping. E dentro dessa classe, com essa classe a gente vai ter acesso a alguns atributos, como o which count, para contar a quantidade de elementos de cada grupo, fold, reduce, que a gente vai ver mais para frente. E o aggregate para retornar apenas um resultado. Então aqui tem um exemplo que ele está contando, por exemplo, a quantidade de valores de cada grupo. Então o O tem só 1, o T tem 2. Então, se a gente quiser performar essas validações depois de um agrupamento, a gente usa o grouping by. Senão, a gente usa apenas o group by. Então aqui a gente vai ter que retornar um mapa. Map that stores the customer living in a given city. Então, a gente vai ter que retornar uma cidade como chave, a cidade, e o valor vai ser a lista de customers que vivem naquela cidade. Então, aqui a gente pode retornar o customers.groupby, que a gente tem que definir a chave, que é o city. Então, isso aqui já vai colocar a nossa cidade como uma chave e anexar os customers a essas cidades. É isso. Próximo. Partition. Learn about partitioning and the destructuring declaration syntax that is often used together with partition. Então, o partição, o que ele vai fazer? A gente pode chamar essa extension function a partir de uma coleção. Ele vai aplicar essa condição aqui e dividir a nossa coleção em duas.
E a gente vai ter estes resultados aqui, a gente pode pegar esse resultado aqui dessa forma desestruturada, tá? E aqui a gente vai ter duas listas. A primeira, a lista que dá match com essa condição, e essa aqui, a lista que não dá match. Então aqui a gente vai conter apenas uma lista contendo apenas os itens que o length for mark 3 e esse aqui o restante, que é esse caso aqui. E aqui ele pediu para a gente dar uma lida também na desestruturação, que é essa parte que eu comentei, que a gente pode desestruturar os atributos de uma classe e tá pegando eles aqui nesse formato. No JavaScript isso aqui é bem comum também. Então aqui, return customers who have more undelivered orders than delivered. Então a gente vai ter que retornar a quantidade de clientes, quais são os clientes que possuem mais pedidos não entregues do que entregues. Então a gente vai ter que particionar uma lista, tá? Vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Primeiro vamos pegar os customers. E eu vou mapear cada customer. Então aqui eu vou ter acesso ao customer. Beleza. O customer eu tenho acesso ao orders, tá? E essa parte aqui que eu vou ter que particionar. Eu quero criar uma partição com base no atributo it.isDelivered. E aqui eu vou ter as delivered e as undelivered. Agora eu vou ter que retornar. Isso aqui acho que pode ser um filter ao invés de um map. E aí eu vou retornar se eu tenho que passar uma condição aqui. Se o undelivered for maior do que o delivered. Ponto size. E aqui eu transformo para um set. Acho que é isso. Passou, vamos só dar uma olhada se é isso mesmo. É isso. FlatMap. Learn about flattening and implement two functions using FlatMap. O flatten, o que ele faz? Se a gente tiver uma lista de listas, por exemplo, eu tenho uma coleção aqui, que cada item dessa coleção é outra coleção. Então, na posição 1 tem outra coleção, na posição 2 tem outra. O flatten, ele vai desestruturar tudo isso e retornar todos os itens em uma coleção só. Então, nesse caso aqui, ele vai retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Porque aqui a gente tem sets, mas no final de tudo é uma lista, então pode ter elementos repetidos. Se isso aqui fosse um set of, a gente não teria esse 1 e 2 aqui. Uma outra função que a gente tem aqui é o flatMap, que a gente usa bastante. O flatMap ele funciona como se a gente mapeasse uma coleção, que o retorno dela fosse uma lista de listas. E depois disso a gente chama o flatten, que é esse cara aqui. Mas a gente poderia chamar diretamente o flatMap, que ele já vai fazer esse mapeamento na nossa lista de listas. E nesse caso aqui ele está pegando cada item e pegando o nosso values, que é um string container. E ele já vai retornar tudo isso em uma lista só. É assim que funciona o flattening. Então aqui return all products the given customer has ordered. Então agora eu quero retornar todos os produtos deste customer. Então a gente tem o customer que tem uma lista de orders e essa orders tem uma lista de products. Então tem uma lista da lista. Então nesse caso aqui, o que dá para fazer? Eu posso pegar o customer. Eu já tenho o customer aqui. Então eu posso pegar as orders dele, mapear e dentro dela pegar e retornar os products. Isso aqui vai retornar
uma lista de listas. Então eu posso usar o flatten no final para retornar apenas uma lista. Só que como eu comentei, ao invés de usar um map e depois um flatten, eu posso já diretamente usar um flat map, que automaticamente isso aqui vai retornar uma lista, isso aqui vai retornar várias listas, ele vai desestruturar isso e retornar numa lista apenas. E aqui eu tenho que retornar todos os produtos, return all products that were ordered by at least one customer. Então aqui eu poderia usar a função de cima, se eu não estou enganado. Então aqui eu poderia usar a função de cima, isso aqui vai retornar uma lista e o map iria retornar outra lista. Então estou desestruturando usando o flat map. É isso, vamos ver aqui. É isso, só que aqui ele usou aquele padrão que eu comentei antes. Max e min. Learn about collection aggregate operation. Então aqui a gente tem algumas funções de agregação para performar novamente ações em uma coleção. Então a gente tem o count, que a gente já usou, tem o max or null. O max ele vai retornar o maior elemento dessa lista, o min o menor ou null, a average a média e o sum a soma. A gente tem também o max by or null e o min by or null, que a gente vai poder passar para essa função performar. Então, por exemplo, eu quero o maior elemento ou null com base nessa condição que eu estou passando. Por exemplo, esse caso aqui, max with or null. Aí eu posso passar o max by eu passo uma condição e o max with eu passo um comparable. E aqui eu estou adicionando um comparador que é o length. Então, o que tiver o maior tamanho. Nesse caso aqui, o tree. Existe também o sum of, que eu posso passar uma condição aqui. Então, é basicamente isso. Tem algumas funções que a gente pode estar utilizando com coleções. E aqui, a gente vai ter que return a customer who has placed the maximum amount of order. Então, o cliente que fez o maior número de pedidos até o momento. Então, a gente vai ter que usar aqui, vamos ver aqui, customer, a gente pode passar o max. O max of vai retornar o valor, tá? O maior valor. Já o max by ele vai retornar o maior elemento. Então a gente tem que usar o max by or null, que a gente passa aqui o it.orders.size. Então ele vai retornar o customer ou null que tiver o maior número de pedidos. E esse cara aqui, return the most expensive product that has been ordered by a given customer. Então, o produto mais caro. Então, a gente tem um customer aqui, tem a minha order. Dentro dessa order, eu preciso mapear e achar aqui qual que é o max by or null. E aí eu tenho que achar deixa eu colocar aqui order. Dentro desses produtos, eu preciso achar qual que tem o maior preço, tá? Aqui eu estou retornando uma lista de produtos, né? O que a gente pode fazer, aqui a gente está retornando uma lista de produtos, né? Então, a gente pode, na verdade, fazer um mapeamento aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar todos os produtos aqui. Aqui tem uma lista de doubles, então vou retornar os produtos, isso. E aí o retorno vai ser products.
max by or null it.price. Isso aí. Passou, vamos só dar uma olhada se é isso mesmo. É isso aí. A única diferença é que ele colocou isso aqui numa linha só. Eu acho que até melhor a gente seguir esse padrão. A gente pega aqui as orders, flat map, e aí aqui já chama o max by or null. Faz esse cadeamento a gente faz esse cadeamento de funções. Próximo aqui, sum. Implements a function that calculates the total amounts of money the customer has spent. The sum of the price for all the products ordered by given customers. Not that each product should be counted as many times as it was ordered. Então, vamos ver aqui. O valor ele está dentro de produto, né? Então, a gente vai ter que pegar o nosso customer, orders, e aqui a gente podemos usar um flat map, order, products, ponto, sum, it.price. Isso aí. Deixa eu só colocar no mesmo padrão aqui. Price. Beleza? Então, novamente, a gente está pegando aqui todos os products desse cliente, colocando numa lista só, e dessa lista a gente eu estou querendo pegar a soma dos preços desses produtos. Isso aí. Fold and reduce. Learn about fold and reduce and self-specific operation, and implements a function that returns the set of products that all the customers ordered, an intersection of products about all customers using reduce. Tá. Vamos dar uma olhada como é que funciona o fold e o reduce. Bom, o reduce e o fold, primeiro explicando o reduce, a gente vai estar reduzindo a nossa coleção a um valor só, por uma lógica que a gente vai estar passando. Então, dentro do reduce, a gente vai ter acesso a duas variáveis. O valor agregado, que ele está chamando de sum aqui, e o elemento atual. E nesse caso aqui, ele está pegando o sum e está somando com o elemento. Aí na próxima iteração, o sum vai ter esse valor aqui e o elemento vai estar somando com o sum do passo anterior. Então ele vai estar fazendo uma soma. Já o fold, ele funciona da mesma maneira, só que ele tem um valor inicial já, que a gente pode estar passando por parâmetro aqui. Nesse caso é o 0, tá? E isso acaba impactando no valor final. A gente tem também o fold right, que ele vai, ao invés de começar desse elemento aqui, ele começa pelo final da nossa lista, tá? Tem o reduce index, fold index, para a gente ter acesso também ao index da nossa lista, para fazer algum processo. E tem as variantes aqui, or null, para retornar null e não retornar uma exceção, com index, sem index. Então tem todas essas variantes. E tem o self-specific operation, que aqui a gente consegue trabalhar com união, intersecção e subtração de conjuntos, tá? Então, digamos que eu tenho uma coleção aqui, 1, 2, 3. Eu quero fazer a união dela com essa outra coleção, o 4 e o 5. O resultado disso aqui vai ser uma única grande coleção contendo todos esses valores. Existe também o union. Então, nesse caso aqui, ele começou com o 1, 2, 3 e fez o union com o 4 e o 5. Beleza. Depois ele pegou o mesmo numbers e uniu com o 4 e o 5. Então, foi o que ele fez. 4, 5, 1, 2, 3.
Depois existe o intersect, que ele vai pegar apenas os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Nesse caso aqui, o numbers com o to e o one. Os únicos elementos que estão nesses dois conjuntos é o to e o one. Então ele vai estar printando aqui. E a subtração. Então os elementos que é tudo menos a intersecção. Então eu tenho o numbers aqui, o 1, 2, 3. Subtraio do 3 e o 4. Então ele vai remover o 3, ele vai estar removendo a intersecção e também a parte desse novo conjunto. Então ele vai estar removendo basicamente o 3 e o 4 do number se tiver. E aí ele vai printar só o 1 e o 2. Então é assim que funciona a intersecção. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que retornar return the set of products that were ordered by all customers. Então, um produto em que todos os clientes pediram. E esse aqui, get ordered products. Ele acho que separou em duas para ficar um pouco mais fácil a leitura. Então, dado um customer, eu vou retornar o orders, os produtos desse cliente. Então, map, flat map, order products, na verdade. Eu sempre me confundo quando eu uso esse cara aqui. To set. Como é que a gente tem que usar reduce e intersecção também para resolver isso. Então, vamos supor que eu tenho 3 conjuntos. Eu tenho um conjunto, eu tenho um customer que comprou o produto X, Y e o Z. E eu tenho outro customer que comprou somente o X e o Y. E o outro customer comprou só o X. Eu teria que retornar o X, uma lista contendo só o X, que é o único produto que foi comprado por todos esses 3 customers. Tá, então aqui eu peguei todos os produtos, tá? Tá, então aqui eu tenho o all products. O que dá para fazer aqui, eu consigo usar o reduce, tá? Eu quero reduzir isso aqui a um valor, que vai ser apenas os produtos, tá? Que são, deixa eu ir apagando isso aqui, que vão ser apenas os produtos que foram comprados por todos, tá? Então aqui eu tenho os produtos e aqui eu vou ter os ordered products. Então, o que eu vou estar fazendo aqui aqui eu vou ter todos os produtos. Tá. Eu vou pegar o ordered products e vou chamar o intersect products. Aquele exemplo que eu comentei aqui, customer 1 vai ter o X, Y, Z. Então, eu vou ter esses products aqui, eu vou pegar a intersecção dele com o order products, que não vai ter nada. Então, agora vai ter o order products vai ter o X, Y e o Z. Depois, eu vou ter essa lista de produtos aqui no products. E aí eu vou fazer intersecção com esse cara aqui. E aí eu vou pegar só o X e o Y e armazenar aqui em ordered products. Depois eu vou ter só o X, vou pegar a intersecção com esses caras aqui e eu vou ter só o X. Então, eu acho que é isso. Correct. Vamos dar uma olhada aqui. É isso. É isso aí. Aqui ele chamou de customer, mas o correto seria products. Vamos lá. Compound task é uma outra task relacionada a isso. A gente tem que implementar 2 funções.
A primeira delas, find the most expensive product among all the delivered products ordered by the customer. Use is delivered flag. Então, a gente vai ter que achar o produto mais caro entre todos os produtos que foram entregues, ordenado por customer. Return. Find the most expensive product by customer. Então, eu tenho meu customer. Order. Flat map. Products. Agora, aqui eu tenho uma lista de produtos. Na verdade, aqui antes eu vou ter que dar um filter, né? Para aqueles que, com base no order is delivered. Então, os que foram entregues, pego os produtos e agora eu vou ter que achar o max buy or null com base no product price. Isso aí. Agora, count the amount of times a product was ordered. Então, o número de vezes que o produto foi pedido. Então, a gente só tem que cuidar aqui que o customer pode pedir o mesmo produto várias vezes. Então, get number of times product was ordered. Return customer. Tem um produto aqui, né? Então, customers flat map customer order. Então, aqui eu tenho já uma lista de orders. Vou usar mais um flat map aqui, na verdade, para o order products. E agora eu vou ter que contabilizar a quantidade que esse produto for igual a esse product. Vou nomear aqui para ficar um pouco mais claro. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu pego aqui eu tenho uma lista de produtos, eu vou contabilizar quantos produtos são iguais a esse aqui. Aqui tem um get ordered products, que a gente deveria ter feito antes, que é order products. E aí a gente pode usar, só a gente usar esse cara aqui, né? E o mesmo vale para cá. Aqui eu acho que não dá para usar porque a gente tem que verificar antes se ele foi entregue, né? Mas é isso. Dá uma olhada aqui. Beleza. Bora pro próximo aqui. Será que é o último? Penúltimo. Learn about sequences. They allow you to perform operation lazily rather than eagerly. Copy the implementation from the previous task and modify the way the operations... Tá, esse aqui a gente pode só copiar o que tem aqui, só que a gente vai ter que mudar para utilizar sequências, tá? Mas eu já vou copiar e vou colar aqui. Tá? Como é que funciona o sequences no Kotlin? Então, assim, o sequences ele não é uma collection, tá? Ele é uma outra interface que também oferece os mesmos membros da classe iterable. Tá? E a gente pode declarar uma sequência no mesmo formato que a gente declara uma lista. Por exemplo, list of, a gente usa o sequence of. E ele cria essa sequência aqui. Tá? Qual que é a principal diferença de uma sequência para uma coleção? A diferença é que quando a gente cria uma coleção no Kotlin, por exemplo, nesse caso aqui, list of 1, 2, 3, 4, o Kotlin está colocando todos esses valores em memória. Tá? Ele está alocando um espaço na memória para colocar essa lista. E aí a gente performa as nossas funções de map, filter, a partir dessa lista que está em memória. Tá? Se a lista for muito grande, a gente vai estar consumindo muita memória, alocando essa lista lá. O que o sequence faz ele não aloca esses objetos na memória. Ele cria uma
ele cria esse objeto sequence e a partir do momento que a gente transforma ele para lista, aí sim que ele coloca essa lista em memória, tá? Mas a gente pode, por exemplo, definir uma sequência e uma série de funções atreladas a essa sequência e no momento que a gente for alterar essa sequência para lista, ele vai estar criando os objetos dessa lista um por um e só vai armazenar na memória os objetos que passaram nos cálculos e nas condições que a gente definiu na nossa sequência. Tá? Então ele faz isso de uma maneira preguiçosa, digamos assim. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais claro de vocês entenderem. Tá? A gente tem algumas funções aqui de generate sequence. Por exemplo, aqui eu estou gerando uma sequência que começa no 1, que é o valor inicial, e esse aqui vai ser o cálculo que vai estar gerando as próximas sequências. Então, ela sempre vai estar pegando o valor da posição e somando mais 2. Então, nesse exemplo aqui, ele está gerando uma sequência, tá, que começa do 1, e os outros itens dessa sequência vão seguir esse cálculo aqui. Aí o que esse print está fazendo aqui é take 5, ou seja, pega os 5 primeiros elementos e depois transforma numa lista. O que isso aqui vai fazer, como eu estou fazendo isso aqui em cima de uma sequência, ele vai gerar, a partir do momento que eu chamar esse toList, ele vai gerar uma lista em memória contendo apenas os 5 primeiros itens, que é esse caso aqui. Tá? Eu poderia passar aqui 10, 100, 1 milhão, que ele vai estar conseguindo performar com base nesse algoritmo aqui. Ele não vai funcionar o count, tá? Porque como isso aqui é uma sequência infinita, não existe um fim para ele conseguir contabilizar. Então a gente vai ter que cuidar muito quando utilizar isso aqui com sequências, tá? Mas se isso aqui fosse uma lista, iria funcionar, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Existe esse formato aqui da gente trabalhar com chunks também, utilizando esse yield dentro de sequências. Então a gente está criando uma sequência e esses valores aqui eles só vão ser carregados e processados a partir do momento que a gente acessar eles. Ele vai carregar isso de uma forma preguiçosa, utilizando esse yield. Vamos dar uma olhada aqui se tem mais algum exemplo. Aqui tem um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro também de entender como é que as sequências funcionam. Aqui a gente vai ter um exemplo que a gente vai estar iterando sobre essa lista aqui de words. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Aqui ele está dando um split nessa string e ele vai estar criando ele vai estar criando uma lista em que cada item da lista é um item dessa string. Depois disso, ele está aplicando um filtro nessa words, em que o length for maior que 3. Então, ele vai estar pegando só as palavras que forem maior do que 3. Depois disso, ele está aplicando um map e vai estar retornando apenas o length dessas palavras que são maior do que 3. E depois eu estou pegando só os 4 primeiros itens. E o resultado disso vai ser isso aqui, 5, 5, 5, 4. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o D, ele está printando aqui, filter D, é maior do que 3? Não. Então, próximo filtro, quick, é maior do que 3? Sim, mas ele continuou o filtro. Então, ele printou tudo, ele printou de todos e a próxima lista ele armazenou só aquelas que têm maior do que 3. Então, o filter ele retornou uma lista com o quick, o brown, o jumps e só. E o lazy e o over. Tá? A próxima lista vai ter o quick, o brown, o jumps, o over e o lazy. Tá? São 5 itens. Depois eu estou fazendo um map em todas essas 5 palavras e pegando o length de cada um. Então, o quick tem 5 letras, o brown tem 5 letras, o jumps tem 5 letras, o over tem 4 e o lazy tem 4. Ele printou tudo isso aqui. Depois ele fez esse print aqui e printou as 4 primeiras. Ele ignorou esses 5.
Então vocês percebem que a gente trabalhou isso numa lista e a gente teve que percorrer, primeiro, fazer um filtro entre todas as palavras e depois fazer um mapeamento em todo o retorno do filter e depois ainda pegar o take for. Agora eu vou estar te mostrando um exemplo disso aqui usando o sequence. Aqui ele tem um exemplo visual, né? O filter ele passou por todas essas, o map passou por essas aqui e o take ele pegou essas 4 aqui. Tá? Então ele teve que fazer todas essas operações. Agora imagina isso aqui uma coleção de 1 milhão de elementos. O sequence, o que ele fez aqui? Ele também criou um words, uma lista words, só que ele transformou essa lista numa sequence. Tá? Então essa sequência ela não está mais alocada em memória. Tá? Ela é uma sequência, isso aqui não é mais uma coleção. E aqui eu estou aplicando os mesmos métodos em cima da sequence. Estou aplicando um filter, um map e um take for. Só que agora vocês vão ver que a primeira coisa que ele vai printar é isso aqui. Tá? E a partir do momento que ele chamar esse toList, é que esse cálculo aqui vai ser executado. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ele vai primeiro fazer o filter, então ele vai chegar aqui no D, ele vai chegar aqui no quick, o quick, ele é maior do que 3. Tá? Ele tem aqui a mesma lógica, ele é maior do que 3. Então, eu já vou processar o próximo item da sequência, que é o map. Então, eu vou pegar esse quick e vou pegar o length dele. E armazenar, e já vou passar ele para a próxima sequência, que é o take for. Ele quer pegar 4 itens, então eu vou armazenar esse primeiro item, que é o quick. Próximo item, brown. Maior do que 3. Já passa para o map. Pega o length, 5. Take for. Beleza, armazena o brown. Fox. É maior que 3? Não. Próximo, jumps. O jumps ele vai pegar também, vai chegar aqui no take for. E depois o over. Quando ele vê que a última instrução aqui só quer pegar os 4 primeiros, ele já vai encerrar. Ele nem vai fazer o filtro dos próximos. Então ele faz esse cálculo no momento antes da gente colocar ele em memória. Então aqui tem um exemplo que eu comentei. Ele pegou o quick, já fez o mapeamento, armazenou, depois o brown, fox, jumps, over e acabou. Ele só fez esses processamentos aqui. Então, o sequence ele vai usar menos memória, mas ele vai fazer mais processamento. Tá? Antes mesmo da gente colocar isso em memória, a partir do momento que a gente chamar o toList. Então, por isso que ele printou isso aqui antes. Tá? E esse aqui é a quantidade de instruções que ele executou. Então, o filter executou isso aqui. Então, o D, esse cara aqui não entrou no filter, esse aqui entrou. Esse aqui, o map pegou ele, transformou no 5 e mandou esse aqui para o take. Depois voltou para o filter, map, joga esse aqui para o take. O filter ele não faz, ele não pega, depois vai para o jump e assim por diante. Então, ele executou menos operações. O sequence executou essa quantidade de operações e sem usar o sequence, essa. Tá? Isso aqui, então é assim que o sequence funciona. Eu espero que vocês tenham entendido com base na minha explicação. E nesse caso aqui, a gente só vai precisar transformar essa orders em uma sequence. E mesmo aqui para o customer, as sequence. Tá? E aqui também, as sequence. E aqui a gente troca de list para sequence. E aí a gente pode, esse aqui eu alterei o retorno para sequence, né? Mas a gente poderia manter aqui list e colocar aqui to sequence, to list, né? Para converter. Mas é melhor a gente utilizar nesse formato aqui. E agora sim, o último exercício dessa collections, vamos dar uma olhada aqui. Getting used on the new style. You can rewrite and
simplify the following code using lambdas and operation on collections. Fill on the gaps and do something with collection, simplify. Basicamente, a gente tem um código aqui em Kotlin, tá? Sem utilizar essas funções de coleções que a gente tem na biblioteca padrão. E a gente vai ter que refatorar esse código aqui utilizando tudo que a gente aprendeu nesse módulo, tá? Então, a gente tem aqui uma função do something with collection que recebe uma coleção por parâmetro e vai retornar uma outra coleção. Vamos entender o que esse código aqui faz. Primeiro aqui, ele está criando uma variável chamada groupByLength e eu estou criando um mutable map of. Então, um mapa mutável em que a chave vai ser um inteiro e os valores vão ser uma mutable list de strings. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está percorrendo essa coleção que a gente está passando por parâmetro. Para cada item, eu estou criando uma variável chamada strings e pegando o item desse meu mutable list, que é do tamanho, e pegando o item desse mapa com base no meu length. Tá? Então, na primeira iteração isso vai ser null, então eu vou estar criando, nesse strings eu estou criando um mutable list of, né? E adicionando a chave length, essa é a minha string. Então, se eu tiver aqui vamos pegar um exemplo de uma palavra oi. Vai ser null aqui, eu vou estar criando aqui no group by lengths a chave 2 e adicionando a string oi. E depois eu estou adicionando aqui novamente nessa string a string s, que é o oi. E assim por diante. Então, o que ele vai estar criando aqui é um agrupamento de tamanhos. Por exemplo, o tamanho 2 vai ter essas palavras aqui da coleção que tem o tamanho 2. Tamanho 3, essas aqui. É isso que ele está fazendo. Depois ele está criando uma variável chamada maximum size of group. Então, o tamanho máximo do grupo. Eu estou iterando sobre os valores desse grupo. E eu estou verificando aqui qual grupo tem o maior número de itens. Então, ele tem a variável maior. Eu pego o tamanho do grupo e armazeno na maior. Na próxima iteração, eu vejo se o size desse grupo é maior do que o tamanho do grupo anterior. E sobrescrevo, caso contrário, continua com o número do grupo anterior. E agora eu tenho o valor do grupo maior. E aí depois eu estou iterando de novo sobre os itens dos grupos. E eu estou retornando aqui o grupo que tem... eu estou retornando o grupo que tem o maior tamanho. Então a gente vai ter que refatorar isso aqui. Ele até ajudou a gente aqui, groups by length. Então a gente vai ter que agrupar, fazer o agrupamento pelo length das strings. Então, esse caso aqui é bem simples, é só usar o group by. Faça um agrupamento pelo s.length. Então, agora eu vou ter, a minha chave vai ser o length e eu vou ter as minhas coleções como valores. Agora eu preciso achar o maximum size of group, então o valor máximo do grupo com maior tamanho. Então é só eu iterar sobre os valores. Ele até usou aqui o max or null. É só usar o group.size. Então eu vou estar retornando esse map aqui. Ele até está dando uma sugestão aqui da gente usar já o max of or null, que a gente não precisa nem estar passando, a gente não precisa nem estar mapeando, tá? Então isso aqui vai retornar o maior tamanho. E depois eu preciso achar o first or null. Poderia ser o find também. Aí eu preciso retornar o first, primeiro elemento que for igual ao maximum size of the group. Então isso aqui deve funcionar. Reduziu bastante o nosso código, né? Conseguimos aqui, pessoal,
terminamos o maior módulo do Kotlin Columns, módulo de Collections. Faltam só mais 3. É isso então, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.